Você foi enganado sobre o que leva as mulheres a dormir com os homens. Não é sobre aparência, não é sobre dinheiro e nem mesmo é sobre amor. A verdade vai te chocar, porque as mulheres estão programadas para se entregar apenas aos homens que passam por 4 leis ocultas. E se você falhar em apenas uma, ela nunca mais te verá da mesma maneira. Toda a sua vida, lhe venderam a história errada. Filmes, redes sociais, até mesmo seus amigos dirão que as mulheres escolhem o sexo por causa da atração, do romance ou da química. Mas aqui está a verdade desconfortável. A maioria dos homens que acredita nisso acaba rejeitada, ignorada ou presa em um relacionamento sem sexo. Porque as mulheres não dormem com os homens pelas razões que os homens supõem. Elas dormem com os homens por sobrevivência, por psicologia, por instintos enterrados tão profundamente que nem mesmo elas percebem o que as está impulsionando. E quando você finalmente entender isso, tudo sobre namoro, relacionamentos e a natureza feminina se encaixará. Deixe-me contar uma história. Um cara que eu conhecia, alto, boa aparência, sarado, o tipo de cara que outros homens presumiam não ter problemas com mulheres. E, entanto, ele não conseguia mantê-las. Elas amavam a ideia dele, mas não a realidade dele. Se esta jornada para a clareza estratégica é o que te chama, então eu te peço para fazer 3 coisas que mudam o jogo para nós. Primeiro, deixe o seu like agora, porque é a sua forma de dizer ao algoritmo que esta mensagem tem valor e precisa alcançar mais homens. Segundo, se inscreva no canal e firme um pacto com a sua própria evolução. E terceiro, se quiser ir ainda mais fundo, considere se juntar à nossa comunidade exclusiva. O seu apoio é o que financia esta guerra contra a mediocridade. Por quê? Porque por trás dos músculos e das fotos do Instagram, ele não conseguia fazer as mulheres se sentirem emocionalmente seguras. Ele explodia em discussões, desaparecia por dias e voltava agindo como se nada tivesse acontecido. Adivinha? As mulheres usavam para obter atenção, mas quando se tratava de intimidade, elas sempre se continham. Contraste isso com outro homem. Aparência mediana, emprego comum, nada chamativo. Mas quando as mulheres estavam perto dele, elas se abriam. Elas confiavam nele. Elas o escolhiam em vez de homens melhores. Por quê? Porque ele passava nas leis ocultas. Ele criava segurança emocional. Suas ações correspondiam às suas palavras. Ele nunca perdia a compostura e respeitava os limites. E por essa única razão, as mulheres se entregavam a ele voluntariamente. Aqui está o que a maioria dos homens não percebe. A atração pode chamar a atenção dela, mas não vai conseguir o corpo dela. Passar nesses 4 testes ocultos é o que vira a chave na psicologia dela. Sem eles, você é apenas um substituto. Com eles, você é inesquecível. E deixe-me ser brutalmente claro. Isso não se trata de jogar ou enganar as mulheres. Se trata de se tornar o tipo de homem que as mulheres não conseguem resistir, porque esses 4 motivadores estão programados em sua biologia e psicologia. Elas não podem escolhê-los. Elas não podem substituí-los. Ao longo dos próximos minutos, vou detalhar exatamente quais são esses 4 motivadores ocultos e por que a maioria dos homens falha neles sem nem mesmo perceber. E eu te prometo isto: a razão 4 é a que toda mulher nega, mas é a que mais importa. Todo homem pensa que as mulheres dormem com o cara que mais as excita, o alto, o rico, o alfa com o estilo de vida mais chamativo, mas aqui está a verdade chocante. Nada disso importa se ela não se sentir emocionalmente segura. Pense nisso. Para as mulheres, o sexo não é apenas físico, é psicológico, é risco, é vulnerabilidade. Uma mulher pode engravidar, ela pode ser julgada, ela pode ser envergonhada. Quer ela admita ou não, cada parte de sua biologia grita: só se abra para o homem que te faz sentir seguro. Isso significa para você que se você a faz se sentir insegura, ela fechará o corpo dela para você. E não importa o quão bonito você seja, quanto dinheiro você ganha ou quão charmoso você pareça. Homens inseguros não conseguem sexo. Ponto final. E aqui está a parte controversa. As mulheres dormirão felizmente com um homem mediano que as faz se sentir seguras, em vez de um homem perfeito que não o faz. É por isso que você vê mulheres bonitas escolhendo caras que você chamaria de chatos ou comuns,
enquanto rejeitam o chamado prêmio. Ela não está procurando por emoções, está procurando por proteção. E a proteção não vem de músculos, vem da sua capacidade de criar segurança emocional. Então, o que destrói a segurança emocional? Julgamento. Se ela sentir que você a critica ou a envergonha, ela se fecha. Inconsistência. Se ela nunca sabe onde está com você, a guarda dela permanece erguida. Agressão. Se você explode, grita ou perde o controle, a biologia dela grita perigo. Uma mulher que entrevistei uma vez disse: "Eu não dormi com o cara que achava gostoso, porque toda vez que falava sobre os meus sentimentos, ele me fazia sentir estúpido. Mas o cara que realmente ouvia, o cara que me fazia sentir que nada que eu dissesse era bobo, ele é com quem eu queria estar." Homens, esse é o seu despertar. Você está tão focado em truques de atração e cantadas que perde a verdade fundamental. As mulheres abrem os seus corpos apenas quando se sentem seguras para abrir as suas mentes. Mas aqui está o paradoxo. Ser legal não é segurança emocional. Muitos homens confundem os dois. Você pode comprar flores, levá-la para jantar, cobri-la de elogios e ainda assim falhar. Porque segurança emocional não é sobre mimá-la, é sobre fazê-la sentir que não será julgada, abandonada ou atacada quando for vulnerável. É por isso que homens que zombam das mulheres, que descartam emoções, que agem com arrogância, eles chamam atenção, mas não conseguem intimidade. As mulheres podem flertar com eles, mas quando se trata de realmente deixá-los entrar, elas hesitam. E hesitação é rejeição. Se esta história ecoou em algum lugar dentro de você, se você já esteve nesse lugar dark, me dê um sinal. Comente abaixo a palavra entendi, não para mim, mas como um ato de reconhecimento da sua própria jornada. Mas a segurança por si só não é suficiente. Porque no momento em que suas ações não correspondem às suas palavras, você perderá a confiança e o desejo dela. Isso nos leva à segunda razão, e esta dói: consistência. Os homens adoram falar grosso. Eles prometem o mundo. Eles dizem as palavras certas. Eles exibem o charme no primeiro encontro. Mas aqui está a verdade que as mulheres nunca dizem em voz alta. Ela não se importa com o que você diz uma vez. Ela se importa se você vive isso todos os dias. A consistência é o motor oculto que a maioria dos homens falha. Não é suficiente impressioná-la uma noite. Não é suficiente mostrar a ela um vislumbre de força ou charme ou ambição. Se suas ações não correspondem às suas palavras, a atração dela morrerá. E aqui está a parte que a maioria dos homens não consegue lidar. A atração de uma mulher não é fixa. Ela muda com a idade, as circunstâncias e o estágio de vida em que ela se encontra. Pense nisso por um segundo. O homem por quem ela se sentiu atraído aos 19 anos, selvagem, excitante, caótico, não é o mesmo homem que ela quer aos 29. Aos 19, ela pode dormir com o bad boy. Aos 29, ela pode ansiar pelo homem estável. Aos 39, pode procurar o homem que oferece paz. A atração evolui, se adapta e muda como as estações. E se você não evoluir com ela, será substituído. É por isso que a consistência importa. Não é apenas sobre aparecer, é sobre provar, ao longo do tempo, que você é confiável, ancorado e estável, não importa em que estágio ela esteja. Porque aqui está a dura realidade. Se ela não pode prever suas ações, não pode confiar em você. E se não pode confiar em você, não o desejará. Deixe-me ser provocador aqui. As mulheres não se desapaixonam, elas perdem o respeito. E sem respeito, a intimidade morre. Exemplo: um homem diz à sua mulher que é ambicioso, mas passa todas as noites bebendo, rolando o feed, perdendo tempo. Palavras ditas: ambição. Ações gritadas: mediocridade. Atração se foi. Outro homem promete lealdade, mas flerta com todas as mulheres no bar. Suas palavras dizem: confie em mim. Suas ações dizem: você não é o suficiente. Atração se foi.
Aqui está a verdade. As mulheres estão sempre te escaneando em busca de contradições. Se você diz uma coisa e faz outra, elas sentem instantaneamente. Elas não vão te confrontar diretamente, elas apenas se afastarão lentamente. A intimidade seca, a conexão desaparece. E antes que você perceba o que está acontecendo, ela já está com um pé fora da porta. A consistência é o seguro da atração. Sem ela, tudo mais desmorona. Com ela, você pode carregar a atração através de cada estágio da vida dela. E é aqui que a maioria dos homens desmorona. Eles pensam que a atração é algo que você ganha uma vez. Errado! A atração é alugada, e o aluguel vence todos os dias. Mas mesmo a consistência não é suficiente se você não consegue passar no próximo teste. Porque mais cedo ou mais tarde, a vida jogará o caos em seu caminho. E quando essa tempestade atingir, ela estará observando uma coisa acima de tudo: sua compostura. Homens, deixe-me ser brutalmente claro. Toda mulher com quem você já esteve testou sua compostura, não uma vez, não duas vezes, constantemente. E a maioria de vocês falhou, sem nem saber. Aqui está o fato. Quando um homem perde o controle, quando grita, quando fica emburrado, quando sai batendo a porta, ele acha que está mostrando paixão, mas para ela, ele está mostrando fraqueza. Cada explosão emocional é prova de que você não aguenta a pressão. E nada mata a atração mais rápido que isso. Pense nisso. Por milhares de anos, as mulheres sobreviveram escolhendo homens que conseguiam manter a calma quando os lobos vinham, quando a aldeia queimava, quando a tempestade atingia. Essa programação não mudou. Hoje, os lobos são contas, discussões e estresse. Mas a psicologia é a mesma. Ela está te observando para ver se você quebra ou se você lidera. Aqui está a pílula difícil de engolir. As mulheres equiparam estabilidade emocional à força. Você pode ser sarado, rico ou charmoso, mas se você quebra sob pressão, ela te vê como não confiável. E uma vez que essa chave vira na mente dela, acabou. Você perdeu sua compostura e ela perdeu seu respeito. O respeito morre primeiro, o desejo morre em seguida. E aqui está a parte que a maioria dos homens não consegue lidar. As mulheres vão te levar ao seu limite de propósito. Sim, elas vão te testar. Elas vão apertar botões, criar tensão, iniciar dramas, não porque gostem do caos, mas porque precisam saber: este homem pode se firmar quando tudo treme? Se você passar nesse teste, o desejo dela por você se aprofunda. Se você falhar, ela se retrai. Simples assim. E se você acha isso difícil, espere até ouvir o último motivador, porque nada desafia mais a força de um homem do que este. E se você errar, você não perde apenas o desejo dela, você perde o respeito dela para sempre. O teste final: respeitar os limites. Homens, este é o que vocês terão mais dificuldade, porque tudo em vocês diz para perseguir, para pressionar, para se provar. Mas aqui está a verdade chocante. Quanto mais você ignora os limites dela, menos ela te deseja. Deixe-me soletrar. As mulheres não dormem com um homem que as pressiona. Elas dormem com um homem que respeita sua independência, seu espaço, suas escolhas. Por quê? Porque o respeito sinaliza força. Diz a ela que você não está desesperado, que você não é carente e que você não tem medo de perdê-la. Aqui está o fato brutal. O desespero repele, a contenção atrai. Homens pensam que a persistência é romântica. Hollywood te disse isso, mas o que ela realmente comunica? Fraqueza. Quando você a persegue implacavelmente, quando pisoteia os limites dela, você não está mostrando paixão, você está mostrando que não tem opções. Você está mostrando que seu mundo gira em torno da aprovação dela, e essa é a maneira mais rápida de matar o desejo dela. Agora, aqui está a parte que a maioria dos homens não consegue lidar. As mulheres dormirão com um homem que respeita os nãos delas mais do que o homem que tenta argumentar para superá-los. Por quê? Porque quando você respeita os limites dela, você prova controle, você prova força, você prova que é um homem em que ela pode confiar, mesmo quando ela está vulnerável.
Lembre-se disto: o homem que a pressiona nunca vence a longo prazo. O homem que respeita os limites dela a faz querer cruzá-los por conta própria. Pense nisso por um segundo. Quando uma mulher sente que seu não é respeitado, a guarda dela baixa, o corpo dela relaxa, o desejo dela cresce. Por quê? Porque você mostrou a ela que ela está segura, e nada mais sexualmente libertador para uma mulher do que se sentir segura com um homem. E aqui está a verdade brutal. As mulheres não abrem seus corpos para o homem que as sobrecarregam, elas abrem seus corpos para o homem que não conseguem controlar. Quando você respeita os limites dela, você envia uma mensagem silenciosa: eu não preciso disso, eu estou bem sem isso. E isso vira uma chave na psicologia dela. Porque no momento em que ela percebe que não consegue dobrá-lo com o sexo, esse é o momento em que ela te quer mais do que nunca. Então deixe-me ser claro, o respeito não é fraqueza, é poder. Homens fracos pressionam porque têm medo de perder. Homens fortes respeitam porque sabem que não vão. E as mulheres sentem essa diferença instantaneamente. Agora você conhece todos os 4 motivadores: segurança emocional, consistência de ações, compostura embaixo da pressão e respeito pelos limites. Mas a verdadeira pergunta é: o que tudo isso significa para você? Porque se você entender essas verdades e vivê-las, as mulheres te escolherão sem hesitação. Ignore-as e você continuará perdendo para os homens que entenderam. Se o que você está ouvindo aqui é a verdade, que ninguém mais tem a coragem de dizer, então você tem uma missão: deixe o seu like neste vídeo. Seu like não é vaidade, é um farol. Então, vamos despir as ilusões. Você foi ensinado que é a aparência, você foi ensinado que é o dinheiro, você foi ensinado que é o amor, mas agora você conhece a verdade. O que realmente leva as mulheres a dormirem com os homens são 4 leis ocultas: segurança emocional, consistência de ações, compostura embaixo da pressão e respeito pelos limites. É isso. Esses são os motivadores, os gatilhos enterrados tão profundos na psicologia dela que nem ela mesma consegue explicá-los. Mas se você os dominar, você não persegue mulheres, as mulheres te perseguem. E aqui está a parte controversa. Se você entender essas leis, você pode dormir com inúmeras mulheres. Por quê? Porque o homem médio falha nelas. A maioria dos homens desmorona sob pressão. A maioria dos homens contradiz suas vozes. A maioria dos homens desrespeita os limites e a maioria das mulheres faz as mulheres se sentirem inseguras. É por isso que as mulheres estão famintas por homens que passam nesses testes. Agora, aqui está o aviso. Isso não é sobre truques. Isso não é sobre cantadas ou confiança falsa. É sobre se tornar um homem que as mulheres não conseguem resistir, porque você encarna o que elas estão biologicamente programadas para querer. Quando você vive com esses princípios, nunca ficará sem opções. Você nunca se perguntará se ela a te deseja. Você nunca será deixado implorando por intimidade. Mas você deve permanecer em sua missão. As mulheres não querem um homem cujo mundo inteiro gira em torno delas. Elas querem um homem ancorado em seu propósito, sua visão. Quando você mantém seu frame, quando se mantém focado em se construir, as mulheres orbitarão ao seu redor. As opções aparecerão naturalmente e o desejo torna-se automático. Pense nisso. Os homens que lutam com as mulheres são sempre aqueles que a tornam a missão. Mas os homens que prosperam, eles tornam a missão maior do que ela. E, paradoxalmente, é isso que a atrai. Ela quer fazer parte de um mundo de um homem que não desmorona sem ela. Homens, aqui está a verdade desconfortável. As mulheres não dormem com os homens por causa do romance. Elas não dormem com os homens por causa da boa aparência. Elas dormem com os homens que incorporam esses 4 motivadores ocultos, permitindo que ela se submeta e expresse seus desejos profundos. Domine isso e você nunca mais perseguirá. Você atrairá, comandará, liderará. E nunca se esqueça destas palavras. Uma mulher não dá seu corpo ao homem que ela ama. Ela o dá ao homem em quem confia, respeita e não consegue resistir. A escolha, como sempre, é sua. Permanecer na ignorância confortável, culpando as mulheres e o mundo por sua falta de sucesso,
ou aceitar a realidade brutal da psicologia feminina, começar o trabalho duro de se construir em um homem de substância e finalmente colher as recompensas que vêm com a maestria. A maioria dos homens escolherá o primeiro caminho. É mais fácil, mas não é o caminho para o poder. Não é o caminho para o respeito e certamente não é o caminho para o tipo de desejo feminino que a maioria dos homens só pode sonhar. Se esta jornada te deu clareza, então integre essa decisão. Deixe seu like como um selo da sua compreensão para que esta mensagem chegue mais longe. Comente qual foi sua maior descoberta. E o mais importante, se inscreva no canal e junte-se à nossa comunidade para garantir que você nunca mais ande sozinho. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. Lembre-se, o homem que ela realmente quer não é o que valida suas mentiras, mas o que é forte o suficiente para suportar sua fúria quando ele se recusa a fazê-lo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.